Agora, se você realmente quer saber uma história ainda pior do que essa, eu vou contar essa história para vocês, ok? E essa história já vai trazer um pouco mais para perto, porque nós também ficamos debaixo dessa confusão. Deixa eu colocar o link da matéria para vocês, porque eu vou falar de forma meio metafórica, mas na matéria original você vai poder ler in natura o texto, ok? Tá o link para vocês da matéria, acima da qual eu vou, ou sobre a qual eu vou basear essa parte agora da aula. E eu tenho certeza que essa parte da matéria vai trazer para vocês um grande red pill, ou uma grande red pill. No começo dos anos 80, o mundo estava com muito medo da SIDA. Lembra aquela SIDA, aquela mulher estranha, né, que trouxe uma enfermidade muito triste para as pessoas? Então, nos anos 80, estava todo mundo com medo desse negócio lá da SIDinha. Essa enfermidade nova causava muita preocupação nas pessoas. Mas em 1982, essa enfermidade também começou a ser muito preocupante para os hemofílicos, porque essas pessoas tinham um problema de coagulação e que tem mais perigo de falecer por hemorragias internas. Então, ninguém suspeitava, mas o que estava eliminando muitas das pessoas com hemofilia não era o uso ou a transfusão de sangue que eles faziam, ou comportamentos de risco. Na verdade, a culpa não era nem da própria hemofilia, né? Uma enfermidade que eles herdaram geneticamente. O que começou a eliminar essas pessoas com hemofilia é que o produto químico que prometia salvar essa galera, que era um concentrado de plasma sanguíneo que estava vindo dos Estados Unidos, estava contaminado com essa mulher SIDA, ok? Essa história grotesca nos mostra o nível de loucura desse negócio. Foi só em 2003, quase duas décadas depois, que uma reportagem investigativa do New York Times conseguiu levantar isso tudo. E o que aconteceu foi o seguinte: a empresa responsável descobriu que esse plasma continha a SIDA. E aí, sabe o que aconteceu? O pessoal falou: galera, parem de vender esse produto. Esse produto está contaminado com a SIDA. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, a gente está com um estoque grande de material aqui, a gente precisa vender esse material. Vamos fazer um negócio então? A gente não vende mais aqui nos Estados Unidos, mas a gente vende para outros países. Então esses caras, conscientemente, sabendo que o produto estava com problema, continuaram vendendo esse produto para países africanos e sul-americanos. Eles vão falar que foi só na Argentina que aconteceu isso, mas não foi só na Argentina não, meus amigos. Aconteceu em boa parte da América do Sul, tá? Nessa matéria aí, você vai ver mais detalhes sobre toda essa história, que é uma história realmente grotesca. Essa história mostra que, através de interesses bélicos, interesses econômicos, interesses malignos, muitas vezes eles eliminam pessoas do seu próprio país ou de outros países para ganhar dinheiro ou ganhar vantagens geopolíticas. Então, é assim que a banda toca. Aí eu pergunto para você, mais uma vez, vamos contextualizar. Você acha que isso foi só naquela época ou isso continua acontecendo hoje? É óbvio que continua acontecendo hoje. E para falar como isso continua acontecendo hoje, perto da gente, a gente vai ter que ter muita atenção, muita prudência, muita sabedoria. Boa parte da explicação de como isso continua acontecendo hoje, eu não vou conseguir mais de jeito nenhum falar aqui. Eu só vou poder falar lá na Arca, tá? Então, se você já quiser assinar a Arca, onde é o nosso grupo de estudo, onde a gente fala a verdade verdadeira, já assina a Arca logo e vem estudar comigo. Porque ali, meus amigos, eu falo o que precisa ser falado sem qualquer papa na língua. Porque lá a plataforma suporta esse tipo de conteúdo. Beleza? Mas a gente ainda vai continuar contando outras histórias aqui. Você sabia que não apenas eles usaram açúcar contaminado, né? Fizeram testes botando enfermidade nas pessoas, mas hoje nós já sabemos que eles criaram enfermidades também. Enfermidades foram criadas. Por exemplo, você muito provavelmente já ouviu falar aqui no Brasil sobre a febre maculosa. Você já ouviu falar sobre a febre maculosa?
que é transportada pelo famoso carrapato estrela. Você já ouviu falar nessa enfermidade? Então, lá nos Estados Unidos, existe uma enfermidade que é parecida com a febre maculosa. Só que o nome dela é diferente. O nome dela é o nome que foi dado pelo cientista que descobriu. E o nome dessa enfermidade é Lyme. L-Y-M-E. Lyme. A enfermidade de Lyme é uma infecção bacteriana causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, transmitida por carrapatos. Essa enfermidade é rara por aqui e muito comum nos Estados Unidos. Não é por acaso. Hoje, nós já sabemos que essa enfermidade foi fabricada lá nos Estados Unidos, tá? Quem criou essa enfermidade foi o Pentágono, beleza? O Pentágono que criou a enfermidade de Lyme. E isso hoje já é uma doença, uma realidade já documentada, ok? Uma realidade documentada. O jornal The Guardian, ele fez uma matéria sobre esse assunto um tempo atrás, não mergulha tão fundo nesse assunto, mas a matéria do The Guardian de 16 de julho de 2019 mostrou que a Câmara norte-americana ordenou que o Pentágono analisasse se eles propositalmente expuseram os americanos a carrapatos usados como ferramentas bélicas. Um legislador de Nova Jersey sugeriu que o governo americano, graças a Deus, transformou carrapatos e insetos em equipamentos bélicos para espalhar enfermidades e possivelmente liberou isso. Isso aqui, a Luana Alves está lembrando que o Justin Bieber teve essa enfermidade. Isso aqui, meus amigos, é uma área do setor bélico que você nunca ouviu falar se você não acompanha meu trabalho e não é aluno da Arca. Se você é Kruger, você nunca ouviu falar. Mas é uma área que eu tenho falado muito, que se chama conflito entomológico, tá? Conflito entomológico. O que é o conflito entomológico? É um tipo de recurso bélico que utiliza insetos contra os seus oponentes, ok? Eu não sei se você sabia, mas o estudo dos insetos se chama entomologia. E quando você pega a entomologia, que é o estudo dos insetos, e aplica ao setor bélico, você está na área de conflito entomológico, a utilização e capacitação de insetos como instrumentos bélicos. Então, meus amigos, o conflito entomológico, a gente já tem vários casos documentados na historiografia bélica, tá? Nós temos, por exemplo, a Operação Big Buzz. O que foi a Operação Big Buzz? Operation Big Buzz. A Operação Big Buzz foi um teste de campo de conflito entomológico conduzido nos anos 1955 em Savannah, na Geórgia. Além do caso da Operação Big Buzz, onde eles usaram o mosquito Aedes aegypti como um equipamento bélico, a gente tem a Operação Big Itch, que foi praticamente a mesma coisa, Operação Dropkick e a Operação Mayday, tá? Todas essas operações são instrumentalização de insetos como equipamentos bélicos. Então você não sabia que existia uma área bélica chamada conflito entomológico, onde eles usavam a entomologia como uma ferramenta bélica, beleza? Então, existiu até um documentário da Discovery Channel sobre essa ideia do conflito entomológico, tá? Entomo é inseto em grego, tá bom? Conflito entomológico é a utilização de insetos no conflito bélico. Graças a Deus, mais uma vez, por aqui a gente não tem esse problema, né? Porque por aqui não existe o dengoso, não existe o zicado, não existe o chikungunya, não existe nada disso, glória a Deus, aleluia. Então por aqui a gente não tem esse problema, né? É terra onde tudo dá, né? Terra chã, boa. Aqui não existe isso, né? Nunca tivemos dengoso, nunca tivemos chikungunya, nunca tivemos zicado, né? Nunca tivemos nada disso. Então, muitas pessoas falam, Daniel, por que você não fala do Brasil? Eu tô falando, você que não está prestando atenção, tá certo? E agora, meus amigos, o ex-auxiliar do governo americano na época do presidente Donald, Mike Pence, ele mergulhou profundamente no estudo de como o Pentágono criou a enfermidade Lyme 60 anos atrás, no mesmo laboratório onde eles criaram o convite. Lembra aquele convite que convidou todo mundo para ir para o Beleléu mais cedo? Tá? Convidou todo mundo para
para conhecer Jesus mais cedo, né? Lembrei da minha tia Rejane, quando estava com convite, ela me ligou e falou: meu querido, estou indo me internar e eu estou me sentindo muito mal porque acho que eu não volto mais não. Então, adeus. E a gente sabe que quem não morre não vê Deus. Adeus, minha tia Rejane. Mandou essa para mim em 2020, na época da crise sanitária. Graças a Deus, minha tia Rejane tá viva até hoje. Ela achou que ia bater as botas, mas não bateu, né? Tá aí até hoje. Um abraço para minha tia Rejane, que tá sempre com a gente aí também. Então, meus amigos, o Mike Benz descobriu que o mesmo lugar, o mesmo laboratório que o Pentágono criou essa enfermidade de Lyme há 60 anos, é o mesmo lugar onde eles criaram o Convite. Você acredita nisso? O pessoal do Sistema de Defesa americano estava financiando esse agente causador do carrapato no mesmo laboratório que criaram o Convite. É o mesmo manual, tá?